E aí, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um ano letivo aqui na Escola Djalma. E é claro, né, nós estamos aqui fazendo o melhor e o possível para atender todos vocês, certo? E essa videoaula, juntamente com a apostila disponibilizada via o WhatsApp, vai ajudar vocês a recordar algumas operações matemáticas que envolvem números com decimal, ok? Mas para antes de a gente fazer esses cálculos aí, vamos relembrar algumas situações. A primeira delas, né, a questão de ordens e classes, né? Da direita para a esquerda, nós temos as ordens. E de 3 em 3, nós temos as classes, certo? A classe das unidades, das milhares, dos milhões, bilhões, trilhões e assim por diante. Então, aqui, ó, na primeira casinha, a gente tem a unidade. A segunda é a dezena, a terceira é a centena. E posteriormente aqui na quarta começa, ó, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar e assim por diante. Desta mesma maneira, pensando com esse mesmo raciocínio, nós temos que ter cuidado um pouquinho com a parte fracionária, que é aqueles numerozinhos que vêm após a vírgula. Antes da vírgula, ou seja, à esquerda da vírgula, que aqui está como essa imagem preta aqui, ó, que tem as vírgulas. Então, o que está à esquerda da vírgula é a parte inteira. O que está à direita da vírgula são as partes fracionárias. E nas partes fracionárias, a primeira casa após a vírgula, a gente chama de décimo. A segunda, de centésimo. A terceira, de milésimo. Daí por diante também continua. Ó, a quarta casa, ó, décimo de milésimo. Ó, a quinta, ó, centésimo de milésimo. E a sexta, ó, milionésimo, ok? E assim continua, né? Então agora nós vamos fazer algumas operações com esses números com vírgulas. Começando a adição e a subtração, ok? Na adição e na subtração, nós precisamos ter o cuidado com a nossa vírgula, que para nós fazermos soma ou subtração, nós temos que cuidar essa vírgula, porque um número tem que estar embaixo do outro. Porque, por exemplo, se você colocar aqui, ó, 32,42 e posteriormente colocar assim, ó, 3,42. Se você for fazer essa soma, aqui pode acontecer de você equivocadamente cometer um erro aqui, ó, certo? Então, nós sempre temos que cuidar a vírgula para sempre ela estar debaixo uma da outra, ok? Então, agora vamos lá. Lembrando, né? Na subtração também a gente tem que ter um cuidado. Como a gente está subtraindo números, nós temos que ter o cuidado quem é que leva o sinal maior, de mais ou de menos. Por quê? Vamos pegar um número inteiro aqui. Se eu tiver 4 menos 8, né? Então a gente lembra que o ano passado nós já vimos isso. Nessa situação, quem é o número que está com o maior, acompanha o maior sinal? No caso é o 8 aqui, então o 8. Então o resultado nós sabemos que vai dar negativo. Outra maneira de você pensar o quê? Se não tem sinal nenhum, significa que é mais. Ou seja, então eu tenho R$ 4 e o que eu vou comprar custa 8. Eu posso comprar? Claro que não, né? E se eu comprasse, eu teria troco ou eu ficaria devendo ao comerciante? Isso mesmo, galerinha, eu ficaria devendo R$ 4. Então, recordando essas regrinhas básicas ali, vamos para alguns exemplos práticos e rápidos, né? Então, olha só, eu tenho 32 e 85 e eu vou somar com mais 4,7, 4,70. Se você não consegue fazer a soma nesse formato de conta, não tem problema. O que você acha de montar assim, ó, 32 e 85 mais, ó, agora, ó, o cuidado com a vírgula, certo? Então, agora, ó, 4,7, ok? E soma. Só que perceba que aqui ficou uma casa, ó, e aqui embaixo não tem. Então, quando isso acontece, a gente acrescenta o valor zero. Então, agora sim, ó, 5 mais 0, 5.
8 décimos mais 7 décimos, eu tenho 15 décimos, né? Então, o que acontece? Ou seja, eu tive 15 décimos aqui. Então, fica o 5 e sobe 1, né? Esse 1 aqui que dá uma unidade. Então, agora, ó, 1 com 2, 3 e 4, 7. E o 3 não tem ninguém, só abaixa. Então, ó, perceba que agora eu tenho duas casas após a vírgula aqui, duas casas após a vírgula aqui. Então, significa que eu tenho que ter no meu resultado duas casas após a vírgula. Então, portanto, a vírgula vem aqui. E se fosse uma subtração? Vamos lá, então. Vamos pensar aqui no número aqui, ó. 23,5, que vai subtrair 14,75. Agora eu já coloquei nessa formação aqui, ok? Então perceba, a mesma situação, ó. Tá vendo que está faltando a casa aqui do centésimo? Então, nesse caso, eu também preciso colocar uma unidade aqui que seria o nosso zero, a casinha dos centésimos. Só que perceba que eu estou subtraindo. Então, se eu tenho 0 menos 5, não tenho como tirar, certo? Então, eu tenho que pegar emprestado o quê? Uma dezena de décimo aqui. Então, no caso, que a gente já aprendeu, empresta 1. Só que, na verdade, não é emprestar 1, é emprestar uma dezena, certo? Então, o que acontece agora? Eu fiquei com 10 menos 5. 10 menos 5, 5. Aqui, que era 5 ficou 4. Ó. Novamente, ó, 4 eu não consigo tirar de 7. Então, o que acontece? Como que aqui eu estou na casas dos décimos, eu tenho que pegar uma unidade emprestada aqui para vir ajudar o meu 4. Então, quando que eu pego essa uma unidade aqui e trago para cá, então ele se transformou em uma unidade se transforma em 10 décimos. Quando eu vou somar com esse 4, eu vou ficar com 14 décimos. Agora sim, ó, 14 menos 7, 7. Aqui que era 3, ficou 2 unidades. Novamente, ó, 2 menos 4 não tem como. Então, novamente, eu tenho que pegar agora uma dezena emprestada para ajudar o meu 2. Eu pegando uma dezena para ajudar o meu 2, eu vou ficar agora com 12 unidades. Então, 12 unidades menos 4 sobra 8. Aqui, como que emprestou, ficou uma dezena. Então, 1 menos 1, 0. Quando isso acontece, o último é 0, eu não necessariamente eu preciso colocar. E agora a gente volta aqui, ó, duas casas após a vírgula, duas casas após a vírgula. Então, o meu resultado tem que ter duas casas após a vírgula. Então, a vírgula tem que vir aqui. Então, agora, 23,5 menos 14,75, o resultado é 8,75. Beleza? E assim, a soma e a subtração com os decimais funciona dessa maneira. É claro que na apostila tem muito mais teoria, mais exemplos, né? E é claro que a equipe de professores da matemática está aqui para ajudar você se surgir mais dúvidas. Porque se eu ficar só pensando aqui na adição e subtração, vai faltar um tempinho para a gente trabalhar em multiplicação e divisão. Então vamos para a multiplicação e divisão. Na multiplicação e divisão, primeiro começando com a multiplicação. Certo? Quando eu tenho a multiplicação entre números, que esses números contêm valores após a vírgula, eu tenho que ter apenas um cuidado, que eu vou ensinar agora. Ó. Se eu pegar 3,5 vezes 4,23, ok? Então, mesma situação. Ó. Lembrando que aqui também eu preciso colocar vírgula embaixo de vírgula, ok? Então, vamos lá. Mais uma vez, se não sabe fazer a continha nesse formato, organiza ela, ó, 3,5 vezes 4,23. E mais uma vez chamando atenção, ó, como que aqui está faltando o número na casa dos centésimos, eu tenho que acrescentar o meu zero, ok? Então agora vamos somar. Sempre com, desculpa, vamos multiplicar. O professor está meio adiantado aqui. Sempre quando a gente começa a multiplicação, é da direita para a esquerda. Então, vamos lá. Primeiro com o 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 3, 9. E 1, 10. Ok. Agora, a gente não precisa se preocupar com a vírgula, só no final. Só que agora, como que eu vou passar para o outro número? Eu tenho que vir aqui e deixar uma casinha livre.
Pode ser um igual, pode ser já o sinalzinho de soma, certo? Pode ser um asterisco. Só lembrar de não colocar um valor numérico debaixo desse valor aqui. Então, agora, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 3, 6 e 1, 7. Tá vendo? Sempre colocando número embaixo de número. Mais uma vez, como que eu vou para o próximo número? Também uma casinha livre aqui. Agora, 4 vezes 0, 0. 4 vezes 5, 20. Vai 2, ó. Então, apagamos lá e colocamos o 2. 4 vezes 3, 12. Mais 2, 14. Ok? Então, agora nós vamos somar tudo isso. 0, não tem ninguém para somar. 5 com 0, 5. 0 com 0 dá 0. 1 com 7 e 0 dá 8. 4 e 1. Na multiplicação, o único detalhe que nós temos que prestar atenção, meus queridos, é o quê? Contar quantas casas nós temos após a vírgula nos dois valores. Então, ó, contando, ó, como que a vírgula está aqui, ó, e aqui, duas casas aqui, duas casas aqui. Então, duas casas com duas casas, eu vou ter que ter 4 casas após a vírgula. Eu venho da direita para a esquerda e conto, ó, 1, 2, 3, 4 casas. Então, a vírgula vem aqui. Ou seja, quando eu faço essa multiplicação, então, 3,5 vezes 4,23 é a mesma coisa dizer que vai dar 14,805. Este último zero em questão não se faz necessário eu colocar aqui. Ele só foi necessário para mim saber aonde eu coloquei a minha vírgula. Beleza? Então, na multiplicação, cuidar quantas casas tem após a vírgula entre os dois valores que estão sendo multiplicados. Na divisão, tem várias maneiras de resolver o cálculo, ok? Uma maneira mais simples, vamos dizer. Se eu tiver aqui, ó, 3,2 dividido por 0,8, né? Dividir por 0,8. Então, olha só, mais uma vez, se eu não sei fazer o cálculo desta maneira, eu posso escrever assim, ó, 3,2 dividido por 0,8. Claro, né? Neste caso aqui, então, o que que acontece? Se eu pegar e fazer essa divisão do jeito que é um pouco mais complicado. Então, você tem que pensar o seguinte, sempre você vai multiplicar por 10. O que que é o multiplicar por 10? É fazer a vírgula andar para a direita. Só que tudo que você fizer de um lado, você tem que fazer do outro lado da divisão. Então, se eu multiplicar tudo isso por 10, então 3,2, eu vou andar uma casa à direita. Então, ficou com 32. Dividido o 0,8 multiplicado por 10, a vírgula também vai uma casa para a direita. Então, neste caso aqui, eu vou ter 8. Agora sim. Então, eu posso pensar o seguinte, 32 dividido por 8. Eu posso ir lá e olhar, né, olhar na tabuada do 8 e verificar qual valor que multiplicado por 8 dá o resultado 32. Então, que nesse caso é o valor 4. Então, 4 vezes 8, 32. Então, menos dá 0. Ou seja, então, 3,2 dividido por 0,8 é igual a 4. Mas e se você tivesse da seguinte maneira? Vamos supor o seguinte, ó. 200 dividido por... agora eu tenho que pensar para também dar uma divisão boa aqui, né? O quem faz ao vivo é um pouco difícil. Vamos colocar por 1,5. Vamos ver o que que dá, certo? Quando isso acontece, então, ó, vírgula aqui também. Eu também posso aplicar esse método. Por mais que eu não tenha uma vírgula aqui após, né, o meu número é inteiro, e eu tenho a divisão por um número que tem uma vírgula, então eu também posso fazer isso. Então, reescrevendo aqui, ó, 200, já deixo um espacinho, ó, faço a minha chave 1,5. Vou multiplicar ambos os valores
por 10, porque eu vou movimentar a minha vírgula para a direita para facilitar a minha vida. Então, se eu faço com um lado, tenho que fazer com o outro. Então, 200 vezes 10 dá 2.000, dividido. A vírgula aqui, ó, vai uma casa para a direita. Então, agora ficou o número 15. Então, agora eu tenho o quê? Tem que pegar o 20, porque 2 não consigo dividir por 15, né? Então, 20 dá 1, né? Que dá 15. Sobra 5. Abaixa-se um 0, ficou 50. Então, se eu pegar lá, ó, 15 com 15, 30, com 15, 45. Então, nesse caso, vai dar por 3, que vai dar 45, né? Negativo, sobrou 5 de novo. Mais uma vez, abaixo o 0. Nós já fizemos que vai dar por 3. Então, 3 vezes 5, 45, sobrou 5, ok? Vou continuar aqui essa continha, ó, 5. Se eu conseguir colocar uma vírgula aqui, ó, o que acontece? Eu acrescento um 0 aqui nesse resto. Então, vou ter o quê? Novamente, 50 dividido por 15, né? Então, já tinha o valor 133, vai dar por 3 novamente, isso daqui vai dar 45, sobra 5. Se sobrou, tá vendo que está sempre sobrando o mesmo valor? Sempre está sendo o mesmo resto? Então, neste caso, eu já sei que vai dar uma dízima periódica, porque agora eu não precisaria mais, era só colocar o 0 e vir aqui outro 3. Vai dar 45, sobra 5. Tá vendo? Vou ficar fazendo. Então, já sei que dá uma dízima periódica. Então, se eu tiver 200 dividido por 1,5, o resultado é qual? 133, 33, 33 e assim por diante. Eu posso vir aqui no último número ou botar um tracinho em cima, ou também, não preciso colocar o tracinho em cima, mas boto a reticência, que significa que é uma dízima periódica. Eu tenho mais um tempinho aqui, agora eu vou chamar a atenção para vocês numa outra maneira de dividir. Agora pode ser que surja um pouco mais de dúvidas, e é claro que você vai anotar e mandar a sua dúvida para nós aqui. Então vamos lá, uma outra maneira de dividir. Só que nessa outra maneira de dividir, nós temos que lembrar da questão da fração geratriz, certo? Claro, aqui também já vou ensinar uma maneira de você achar essa fração geratriz muito mais fácil. Quer ver? Preste atenção aqui, meu querido. Olha só, eu vou ter o quê? 3,2 dividido pelo o 0,8 lá que a gente teve. Vocês vão ver que a gente vai chegar no mesmo resultado, mas presta atenção. Quando você utilizar essa técnica, primeiro de tudo, você tem que pensar qual foi o valor, né, que gerou esse 3,2, né? Qual é a fração, desculpe, que gerou esse 3,2? A primeira, ó, se eu tenho apenas uma casa após a vírgula, significa que esse número, de um modo geral, foi dividido por 10. Então, o que acontece? Você pode escrever o quê? 32 dividido por 10. Só que a gente tem que lembrar que a gente já trabalhou no sexto ano isso, no sétimo ano também nas videoaulas a gente trabalhou. Eu não posso ter esse valor aqui. Até poderia, só que a gente sempre tem que buscar a fração equivalente. Nesse caso, como os dois valores são pares, eu posso fazer o quê? Dividir por 2 ambos os valores, que vai resultar em quem? 32 dividido por 2 dá 16, 10 por 2, 5. Então, o valor, a fração que gerou 3,2 é essa fração aqui, ok? Então, agora vamos descobrir qual é a fração que gerou o 0,8. Novamente, ó, como que é uma casa após a vírgula, o que acontece? 0,8, né? Então, eu posso escrever como o quê? 8 dividido por 10, beleza? Então, mais uma vez, nós vamos simplificar por 2. E o que acontece? 8 dividido por 2, 4. 10 dividido por 2, 5. Beleza? Então, agora eu tenho o quê? Eu tenho 16 quintos dividido por 4 quintos. Certo? Quando a gente tem uma regrinha, né? Daqui para frente a gente vai usar muito essa regra.
Quando eu tenho divisão de frações, a regra me diz: conservo a primeira. A primeira quem é? 16 quintos. E agora eu vou fazer o quê? Multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso é o quê? É inverter esses dois valores. O denominador se torna numerador e o denominador se torna o numerador se torna denominador. Então, 4 aqui. E agora o que acontece? Como que eu tenho uma multiplicação entre fração, eu posso multiplicar em cima, posso multiplicar embaixo. Então, em cima com em cima, embaixo com embaixo. Mas deixa eu chamar a sua atenção aqui, ó. Eu não tenho numerador 5 e eu não tenho denominador 5. Então, como que está havendo uma multiplicação, então eu posso escrever assim também, ó. 5 dividido por 5, que multiplica 16 dividido por 4. Tá vendo? Eu só troquei a posição. E se eu fizer o cálculo, continua da mesma maneira, certo? Só que agora vamos ver. Quanto que é 5 dividido por 5? Isso mesmo. 5 dividido por 5 é 1. Que multiplica quem? Quanto que é 16 dividido por 4? Lá na tabuadinha do 4, quem que multiplica que dá o valor 16? Muito bem, o valor 4. Então, agora, 1 vezes 4, 4. Tá vendo que nós chegamos no mesmo valor da divisão anterior? Só que é claro, né, meus queridos? Agora surgiu as dúvidas. E agora que entra em ação a chamada perguntas. É agora que nós vamos estar disponíveis para você tirar as dúvidas com a equipe de matemática. Professora Solange, professor Júlio e, é claro, comigo. Então, meus queridos, vamos estudar agora, beleza? E até o próximo vídeo. Valeu!